Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a nova rotulagem nutricional de alimentos. Esse é o quarto vídeo da série sobre porção. O primeiro vídeo eu falei sobre porção, o segundo vídeo eu falei sobre número de porções da embalagem, o terceiro vídeo eu falei só da medida caseira e agora esse quarto vídeo eu vou falar sobre porções da embalagem de produtos individual. Vamos usar aqui o site de normas.tabelanutricional.com.br para nos orientar e vamos ver o que seria embalagem individual. Vamos entrar aqui no RDC 429, no artigo 3, no 12. Então, o que é embalagem individual? Embalagem cujo conteúdo do alimento seja menor ou igual a 2 porções definida do artigo 5. Se você não sabe o que é a porção, não sabe o que diz o artigo 5, recomendo que volte e veja o primeiro vídeo da série sobre porções, que eu explico sobre isso. Então vamos lá no anexo 5. Como a gente já viu, ele define as porções dos alimentos que você vai botar no seu produto. Então se você vende um pãozinho numa embalagem que ele pesa 80 gramas, ou então 2 pãezinhos que pesam 40 gramas na embalagem, ele é uma embalagem individual, ou seja, ele é usado para consumo de uma pessoa só. Então, ele vai ter regras específicas quando o produto tem até 2 vezes esse valor. Ou seja, aqui no caso do pão sem fruta, até 80 gramas. Vamos ver mais detalhadamente, então, quais seriam essas regras quando é um produto de embalagem individual? Vamos voltar lá no RDC 429? Vamos lá para o artigo 9º. Artigo 9º. Sem prejuízo no disposto do anexo 5, esse que a gente viu agora, da instrução normativa, para a definição do tamanho da porção do alimento para declarar na tabela de informação nutricional, deve ser observados os seguintes requisitos. No caso de embalagem individual, o tamanho da porção declarada deve corresponder à quantidade total do produto contido na embalagem. Vamos dar um exemplo desse pão que eu falei lá. Vamos voltar lá na norma. Vou abrir aqui uma nova abinha. IN 75, anexo 5. E vamos voltar lá no pão doce sem fruta. Vamos supor que eu vendo um pão doce sem fruta de 80 gramas. Então, conforme diz aqui, no caso de embalagem individual, o tamanho da porção declarada deve corresponder à quantidade total do produto contido na embalagem. Então, eu vendo 2 pães, cada um com 40 gramas, que dá 80 gramas. Como é que eu vou proceder? Eu vou lá, vou abrir qualquer receita aqui como exemplo, vou na porção. A minha porção vai ter que ser os 2 pães, que no caso é 80 gramas. Quantas porções por embalagem tem esse produto? São 2 porções. Olha, quando você bota 2 aqui, o que acontece com o sistema? Ele te dá uma observação aqui, Atenção, porção individual. A porção deve ser o peso de venda, já botei lá, que é 80. A medida caseira será uma embalagem. Mesmo botando 2 porções por embalagem, ele vai botar que a minha porção vai ser 1 por embalagem, como está explicado nesse RDC aqui. E outra observação, o número da porção contida na embalagem não será declarada, ou seja, essa porções aqui ele não será declarada. Eu vou explicar também à frente. Vou salvar. Olha o que aconteceu. Sumiu aquele porções por embalagem, ele botou aqui porção 80 gramas, uma embalagem. Essa embalagem poderia ser 2 pãezinhos de 40 ou um pão inteiro fechado numa embalagem de 80 gramas. Vamos voltar lá no RDC e vamos aqui para o 10. Olha que interessante aqui o 10. Ele explica aqui que o número de porções contida na embalagem do alimento deve ser declarado na tabela de informação nutricional, seguindo as regras de arredondamento para a expressão, ou seja, isso tudo eu já falei no vídeo 2. Porém, tem aqui um parágrafo único, uma observação. O disposto do caput, que é esse aqui, não se aplica a embalagens individuais. Ou seja, embalagens individuais não se declara porções por embalagem e aos alimentos com peso variáveis que sejam pesados em ponto de venda a partir do consumidor. Então vamos voltar lá na nossa receita. Vamos supor aqui, se for porções por embalagem, se for até 2, 1 ou 2, ele vai botar apenas a porção. Se passar de 2, se eu botar aqui 3,
ele já some aquela observação e já bota aqui em cima a porção por embalagem. Tá bom, gente? Deu para entender direitinho? Se a gente for lá no IN 75 e no anexo 6, vamos descer aqui para o anexo 6, aí ele dá aquela observação que você não vai ver aqui, ó, que é sobre o arredondamento da porção por embalagem. Por isso que você só vê aqui, ó, embalagem com 3 ou mais porções inteiras. Por que menos não? Porque menos você não declara essas porções por embalagem. Aqui, ó, a embalagem com mais de 2 porções inteiras, ou seja, tem que ser maior do que 2. Se não for maior do que 2, não vai se usar essa regrinha aqui, você não vai declarar porções por embalagem. Então, para reforçar aqui, vamos voltar lá nas normas, vamos no perguntas e respostas. Tem lá a pergunta número 74, onde ele faz mais uma vez essa observação. Então, na 74, ele pergunta como deve ser expresso o número de porções de embalagem do alimento. Aí ele explica tudo, como é que deve ser feito, porém, ele diz aqui, ó, para qualquer resultado igual ou inferior a 2, não se deve declarar o número de porções contida na embalagem, pois, nesse caso, o produto será contido numa embalagem individual, conforme o artigo 10 que a gente leu agora. Tem a pergunta de número 66, para fixar um pouco mais isso, ó. Como devemos definir a porção de um alimento ofertado numa embalagem menor do que a sua porção no anexo 5? Então ele diz lá, ó, nesse caso, considere-se que o produto está numa embalagem individual, conforme o artigo que a gente já leu. Dessa forma, a porção a ser declarada para esse produto deve ser igual ao tamanho da embalagem, de acordo com o artigo 9, tá bom? Vamos considerar um exemplo, o iogurte oferecido numa embalagem de 150 gramas. Então ele vende um iogurte num copinho que é 150 gramas. Lá no anexo 5 da instrução normativa, fala que esse iogurte tem que ter 200 gramas, só que ele vende 150. Qual o valor que ele vai declarar aqui na porção? O valor que está pedindo a instrução normativa do anexo 5 ou o valor que ele vende? Vai ser o valor que ele vende, 150. Por que 150? Porque é menor do que a porção que está pedindo lá. E aqui vai ser uma embalagem. E salva. Tá vendo? Ah, e se ele vende esse iogurte numa embalagem de 250, também ele vai ter que declarar 250. Por que ele vai declarar 250 se agora está maior? Porque ele só vai declarar o 200 gramas se ele vender o iogurte acima de 400 gramas, que é o dobro. Até 400 gramas é considerado uma embalagem individual, que é o que explica aqui a pergunta número 67. Como definir a porção de um produto oferecido numa embalagem até 2 vezes sua porção do anexo 5. Neste caso, considere-se que o produto está numa embalagem individual, conforme o artigo 3. Desta forma, a porção a ser declarada do produto deverá ser igual ao tamanho da embalagem, de acordo com o artigo 9. Aí ele dá outro exemplo. Ó. Vamos supor que é uma barrinha de cereal, que ele vende a 60 gramas. Essa barrinha de cereal vende a 60 gramas, ou seja, é o dobro do que pede o anexo 5, que é 30 gramas. Então, o que ele vai declarar lá na porção dele? Vai declarar 60 gramas. Tá bom, gente? Vamos aqui no 73 rapidinho, que aí fala da porção de novo. O número de porções contida na embalagem do alimento precisa ser declarado na tabela nutricional para a maioria dos alimentos, ou seja, não é todos. Entre os que não se declara, tá aqui os alimentos em embalagem individuais. Então, você não precisa declarar o número de porções. Vamos aqui para o 76. Como declarar o número de porções contidas na embalagem, no caso de embalagens individuais. A informação sobre o número de porções contidas em embalagem de alimentos não podem constar no rótulo das embalagens individuais. Vamos lá agora para a pergunta de número 79. Olha aqui na pergunta 79. Como determinar a medida caseira que deve ser declarada na tabela nutricional? Aí tudo que foi visto no vídeo, que eu falo só sobre medida caseira. Aí se você vir aqui no C, aí ele fala aqui, ó, no caso de embalagem individual, a medida caseira é a embalagem. Ou seja, se o teu produto está dentro dessa especificação de embalagem individual, a medida caseira dele vai ser a embalagem, como diz aqui no artigo 11. Quer ver? Ó,
No caso de embalagens individuais, a medida caseira é a embalagem. Tá bom, gente? Tá mais do que fixado isso. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de ver o 5º e último vídeo sobre porções da nova norma de tabela nutricional, que é o vídeo sobre porções de alimentos que requerem preparo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvida, vem aqui em painel, suporte que você vai ser prontamente atendido. Tchau!